Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Talvez você já esteja cansado dessa semana de trabalho, mas o Senhor é quem restaura as nossas forças. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 19. Hoje pela manhã eu e o Caleb saímos de casa e tinha um casulinho lá no nosso portão pendurado, fazia dias já, né? 2 casulinhos de borboleta. E daí hoje de manhã, um deles já tinha aberto e ela já tinha ido embora. Eu falei, Caleb, que pena, a gente não viu, né? E daí o outro, eu falei assim, a gente vai perder também, porque não para em casa, né? E hoje pela manhã, quando a gente estava indo para o trabalho, para a escola, a gente viu a borboleta saindo do casulo. Eu falei, Deus nos proporciona esses detalhes que parecem tão pequenos para ver como Ele é grandioso. Como a mente dele tem todo o conhecimento, que se preocupa com cada mínimo detalhe da sua criação, amém? E esse louvor, esse salmo de louvor a Deus, salmo de Davi, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, a partir do versículo 1: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, e mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. No versículo 14, diz, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Se você parar para contemplar, e é uma coisa que a gente faz pouquíssimo na vida, parar para contemplar esses pequenos detalhes, a gente vê como Deus, sendo grandioso, sendo poderoso, sendo criador de tudo, pensou em todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cada pequeno detalhe. Como a natureza que Ele criou, como você é perfeito. Já pensou nisso? Porque muitas vezes a gente só repara nos nossos defeitos, nos nossos problemas, ou na dificuldade, na canseira do dia a dia, no trabalho. E daí essas pequenas coisinhas acontecem na nossa vida para a gente parar e pensar assim, olha, se Deus se importou em fazer esse trabalho tão perfeito, para alegrar o nosso dia logo cedo, quanto mais a nós, que somos criatura dele, que Ele fez a sua semelhança, amém? Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós vamos agradecer a Deus por termos essa oportunidade de estar juntos, sendo lembrados de que Ele nos ama, de que Ele cuidou de tudo, que Ele já preparou tudo ainda está sob o controle do Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos de todo o coração. Somos privilegiados por poder estar aqui nessa noite, por poder ouvir a sua voz, Senhor Jesus, por saber que mesmo durante a correria do dia a dia, em alguns momentos o Senhor nos atrai, nos chama a nossa atenção, pelo seu grandioso amor, pela sua preocupação conosco, pelo seu cuidado com as nossas vidas, e nós somos gratos a isso, Deus. Ajuda-nos, ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a contemplar mais, a ver mais, a olhar, Senhor, a obra do Senhor que glorifica o seu nome, que discursa, Senhor, a seu favor. Que o Senhor venha nos ajudar a ser sensíveis à sua voz, ao teu agir, ao teu mover, para que nós tenhamos corações sábios e para que o falar dos nossos lábios seja agradável ao Senhor. Então nos ajuda, Deus, e nos dá sabedoria, é o que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Deus. E esse louvor vai dizer como é bom nós estarmos aqui para adorar o Senhor. Porque, irmãos, nós somos relaxados. Por mais que às vezes a gente coloque um somzinho no carro, vai do trabalho para casa ouvindo louvor, poucas vezes a gente para
ter aquela noção de que Deus está ali. Deus não está lá longe, Deus está aqui o tempo todo. E nós precisamos dessas reuniões justamente por isso, para ser lembrados de que o Senhor está conosco o tempo todo. Então, bom é estarmos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar o seu santo nome, para ter um tempo para estar na presença dEle, para nos dedicar a Ele. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Vamos abençoar a Deus. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoramos o Senhor. Nós somos a criação do Senhor, criados para o louvor da sua glória, amém? Que você aprenda a viver para o louvor da glória de Deus, desse Deus criador de tantas coisas maravilhosas, de tantas coisas tão perfeitas, e de você também. Você faz parte, você é a expressão da glória do Senhor, a perfeição que há em você. Talvez você não enxergue, mas o Senhor olha para você e fala: o que eu criei é muito bom. Aleluia, Deus. Amém? E por isso nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, com tudo que temos, com tudo que somos. Talvez nessa noite, pelo cansaço, não seja muito, mas tudo que temos nós rendemos diante da tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Oh, Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor Jesus. Nos alegramos na Tua presença, por saber que o Senhor se importa, Senhor. Por saber que o Senhor se preocupou com cada detalhe, Senhor. E assim como o Senhor se preocupa com uma pequena borboleta, um pássaro, eu sei que muito mais é com todos nós. Pai, que o nosso coração não venha nos se desviar da confiança, Senhor, que o Senhor espera das nossas vidas. Que o nosso coração venha estar firme. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar. Venha nos ajudar a romper, Senhor, em fé. Estar cada dia mais confiantes, certos do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor, para com as nossas vidas. Porque eu sei que em momento algum o Senhor tem nos abandonado. Nós nos alegramos, Pai, por poder estar aqui para Te adorar de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, primeira epístola. Pedro para a igreja do Senhor, no capítulo 4. Amém? Acharam? Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz, para te louvar, para te exaltar e para aprender mais de ti, Senhor. Por isso nós clamamos a ti, pedimos a ti, ensina-nos, Senhor, nós queremos aprender mais um pouco da tua palavra, que o nosso entendimento venha abrir, Senhor, que o nosso coração venha estar aberto para receber, Senhor, meu Deus, a tua palavra, e venhamos ser transformados por ela, preparados para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse já algumas vezes, esse texto de Pedro está sempre destinado a falar sobre o sofrimento de Cristo e o sofrimento da igreja. E nós vivemos durante muito tempo e ouvindo sempre que tudo vai dar certo, tudo vai bem. E esse pensamento não pode sair da nossa mente, que Deus está cuidando de tudo, Deus está agindo em tudo. Mas até mesmo o sofrimento, na hora da dor, Deus está cuidando de nós. Então o sofrimento vem, como nós vimos aqui semana passada, sobre os homens de Deus, que sofreram muito. Isso que nós falamos mais do Antigo Testamento, sem falar de Paulo, que sofreu, que foi açoitado, que foi preso, que passou por tempestade, que naufragou, que foi picado por cobra, que sofreu tantas coisas. Até uma irmã brincou que o pastor falou que o Paulo não tinha mulher, né? Daí eu falei para ela assim, mas ele orou 3 vezes para pedir para tirar o espinho na carne, vai saber se não era mulher, né? Ou vai saber se não era a sogra dele, e Deus não quis tirar ainda, então pode ser que seja, né? Mas esses homens sofreram. O próprio Pedro foi preso, foi libertado por anjos, porque a igreja estava orando. Eles saíram da cadeia e glorificaram a Deus pelo sofrimento, por ter sido digno de sofrer por causa do nome do Senhor. Então, nós olhamos para a palavra e nós vemos que o sofrimento faz parte da vida humana, faz parte de estar vivo. Quem está vivo vai sofrer, só não sofre mais quem já está morto. Então nós estamos vivos, então nós precisamos estar preparados para o sofrimento. E a nossa fé, Pedro vai estar sempre dizendo isso, no capítulo 1, acho que no versículo 6 a seguir, vai dizer assim, nós falamos já sobre isso, mas vale a pena relembrar. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a nossa fé é provada pelo sofrimento, pelas dificuldades. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E durante muito tempo, ou até hoje, tem muita gente enganada que fé é pensamento positivo, que fé é uma crença em alguma coisa. E na verdade, quando vem o sofrimento, essas crenças, esses pensamentos positivos acabam sendo abalados. Não, a fé é em um Deus que nós não vemos, mas que Ele faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. Então, ainda que a dificuldade venha, nós precisamos ter fé que Ele está fazendo e agindo através dessas coisas para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então, Pedro vai gastar bastante tempo nessa carta falando sobre o sofrimento. Então, ele está escrevendo essa carta um pouco antes de todas as perseguições se levantarem e o povo ser disperso, ou até mesmo o povo já havia sido disperso, alguns. Mas esse povo ia passar por um reino, por um ditador que assumiria o trono e que ia perseguir muita igreja. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, alerta a igreja a respeito do sofrimento. E nós também estamos vivendo tempos que antecedem uma grande perseguição da igreja. A gente pensa, Deus que me livre, né? Daí nós temos aquele pensamento, Jesus vai voltar e vai levar, alguns têm aquele pensamento, Jesus vai voltar e vai levar a igreja antes, porque a igreja não vai sofrer, né? Aí já tem outros que a igreja vai ver uma parte da grande tribulação e vai ser arrebatada no meio.
Daí já tem aqueles mais pessimistas que acham que a igreja vai passar pela tribulação inteira e daí é a hora que prova-se a fé, de fato e de verdade. Que tipo de fé nós temos? Nós cremos em Deus que nos salvou, nos amou e cuida de nós? Ou nós cremos em um Deus que só é bom para nós se Ele fizer tudo o que nós queremos? Essa é a diferença de fé e de crença. Por quê? Porque as crendices vai até o ponto que as coisas dão certo, até o ponto que está tudo bem, mas quando começa a dar errado, aí a fé fica um pouco menor, e daí começa a se desmanchar tudo aquilo que nós cremos. Por quê? Porque a nossa fé não está embasada na verdade da palavra de Deus revelada para nós. Por isso que tem alguns textos da Bíblia que é muito lembrado e às vezes tirado do seu contexto. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Leia o contexto de todos esses versículos que você vai ver que está falando de sofrimento, de dor e de dificuldade. Está falando de luta, que os demônios, que os anjos, que os principados, que as coisas vão lutar, mas tudo isso você é mais que vencedor. Oh, glória a Deus! Mas não quer dizer que não vai lutar. Quando Paulo vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, antes ele está dizendo assim, eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a ter bastante, eu aprendi a ter pouco, aprendi a ter saúde e aprendi a viver doente. Eu posso todas as coisas. O posso que Paulo está dizendo é o seguinte, eu posso suportar todas as coisas naquilo que me fortalece. É mais uma questão de uma fé que nos faz suportar do que uma fé que nos faz passar pela dificuldade sem sentir ela. Então nós precisamos aprender com Paulo, com Pedro, com a Bíblia Sagrada, que nós precisamos ter uma fé que suporte dor e sofrimento, lutas e dificuldades. Porque se a nossa fé não for isso, quando a luta vier, nós não vamos resistir. Quando o sofrimento vier, nós vamos nos afastar de Deus. Aí você entende que existe uma igreja fora da igreja. Existe uma igreja maior fora da igreja do que dentro da igreja. O número de desviados hoje é maior do que o número de crentes já. Você sabia disso? Pessoas que se afastaram. Por quê? Porque o evangelho pregado é o seguinte, é o evangelho do não sofrimento. É o evangelho da vida boa. É o evangelho de que as coisas vão dar certo. E de fato Deus faz com que as coisas dêem certo. Mas Ele faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E cooperar e receber de Deus alguma coisa, também tem que ser saber receber a disciplina, a correção, a dificuldade, porque é na dificuldade que nós aprendemos. É na luta que nós aprendemos. E só existe milagre porque tem luta, tem dor. Eu falei aqui semana passada que o maior gerador de milagre é a dificuldade, é a dor, é o sofrimento. Porque se não tem ninguém sofrendo, não precisa de milagre, irmão Adilson, não é verdade? Se não tem dor, se não tem doença, se não tem problema, não precisa de milagre. Se ninguém sentisse sofrimento na época de Jesus, ele não tinha quem curar. Mas tinha gente sofrendo. E teve gente, irmãos, que sofreu. E os discípulos vão encontrar um cego na entrada da cidade. E eles olham para aquele homem e ele nasceu cego. E eles começam a fazer teologia em cima da cegueira do homem. Eles olham para aquele homem e falam assim para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus olha para eles e fala assim: não, nem ele, nem seus pais. Foi assim para que se manifeste a glória de Deus. Então, o cego não tinha pecado, nem seus pais. Não, tinha sim. Mas ele não nasceu cego por causa do pecado dos pais, e ele não nasceu cego por causa do pecado dele. Ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Então o homem viveu durante 30 e poucos ou 40 anos de vida cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Tem que entender isso. Marta e Maria, Lázaro está doente, manda chamar Jesus, e Jesus demora para vir.
Aí Jesus vem, chega lá no lugar, já é 4 dias. Aí, antes disso, Jesus fala para os seus discípulos: não, Lázaro não está morto. Ah, não, ele dorme. Ah, se dorme, então é hora, desce na porta e ele está dormindo, está bem, vai acordar, vai ficar bom. Não, ele está morto. Mas por que ele está morto? Para que se manifeste a glória de Deus. Aí eu te pergunto, Marta, Maria, sofreu durante 3 dias chorando, 4 dias chorando, a dor e o sofrimento da morte do irmão. E elas ficaram tristes com Jesus, elas ficaram tristes com Deus, elas ficaram tristes com a vida, elas ficaram revoltadas. Por quê? Porque Lázaro estava morto e Jesus demorou para vir. Mas por que Jesus demorou para vir? Para que a glória de Deus fosse manifestada. Aí então a glória de Deus custou o quê? 3 dias de choro, vários dias de sofrimento com uma enfermidade na vida de Lázaro. Então, a dor e o sofrimento é o que manifesta a glória de Deus. E a glória de Deus custa caro, irmãos. Custou uma vida inteira de um homem que nasceu cego, para que um dia Jesus encontrasse com ele e curasse. Custou vários dias de dor e de sofrimento com a enfermidade de Lázaro, e mais com sua morte, até o dia da sua ressurreição. A glória de Deus custa caro. Então, para nós vivermos e vermos a glória de Deus, nós precisamos passar por sofrimentos. Aleluia. Aí, irmãos, vai dizer assim no versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. O fim de todas as coisas. Nós estamos vivendo os últimos dias desde que Cristo subiu ao céu e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Desse dia em diante é os últimos dias da igreja na face da terra. É os primeiros e os últimos. Você vai ver que Paulo vai citar isso, Pedro na sua pregação no dia de Pentecostes vai falar que é os últimos dias, porque ele vai citar o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos profetizarão, vossos filhos terão visões, e tal, e tal, e tal, e assim vai. Nos últimos dias. Então daqueles dias em diante nós estamos vivendo os últimos dias. Aí Paulo vai dizer assim que a nossa salvação, lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, que a nossa salvação hoje está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. O dia da redenção final, o dia que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja, está mais próximo do que o dia que nós aceitamos a fé. Então, cada dia nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Então, o fim de todas as coisas está próximo, Pedro vai dizer. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Tem uma versão que diz 2 palavras diferentes. Sete. Criteriosos e sóbrios. Sede criteriosos e sóbrios. Não tem alguma versão que diz outra palavra em vez de criterioso? Verso 8. 7. Sóbrios e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Então, irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Nós, cristãos, lidamos com sofrimento de que forma? Pensando na esperança da promessa divina, de que o dia da redenção vai chegar. Ainda que eu sofro hoje, eu acredito que amanhã Jesus pode voltar. Ser criterioso é entender o seguinte, que nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. Nós precisamos viver criteriosamente, cuidando de tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, da forma que nós agimos. Porque ter critérios, Meu Deus, agora não vem a palavra na mente. Ser criterioso é o seguinte, é você ter uma cabeça que pondera o que é importante e o que não é. O que é proveitoso e o que não é. Ser criterioso é isso, irmãos, é estabelecer o que é bom para mim e o que é banal. Viver cada dia, porque o fim de todas as coisas está próximo. Então o fim pode acontecer daqui a pouco, então eu preciso viver de forma como se eu morresse daqui a pouco, ou Jesus voltasse daqui a pouco. Então eu preciso fazer o quê? Ter critérios, aproveitar a vida
com quem me ama, com quem gosta de mim, louvar ao Senhor, adorar a Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. O que Ezequias vai dizer, na sepultura ninguém te louva. O que Davi diz, na sepultura ninguém te louva. Os mortos não te louvam, Senhor. Então nós precisamos ser criteriosos, por quê? Para aproveitar cada oportunidade, porque o fim de todas as coisas está próximo. E ser sóbrio, estar alertas. Ser sóbrio, irmãos, é ter equilíbrio, é viver equilibrado. E eu acho interessante que a pessoa que não está sóbria, ela não caminha direito, né? Uma pessoa bêbada é uma pessoa que não sabe, ela pode até saber para onde vai, mas ela não consegue ir, não é verdade? Ela pode até chegar na casa, mas ela não consegue achar o buraco da chave. Ela pode até achar a rua da casa, mas às vezes ela vai cair antes de chegar na casa. Então, ser sóbrio e criterioso é isso, irmãos, é ter um equilíbrio para continuar caminhando. Ainda que tudo lute contra você, você precisa ter critério. As coisas, o diabo luta para que nós percamos o nosso foco nas coisas de Deus. Não é verdade? Nós estamos vivendo o tempo do entretenimento. Nós temos entretenimento para todo lado. Nós estávamos conversando sobre a modernidade quinta-feira passada, mas não disso. É tudo moderno, é tudo, e isso rouba muito tempo. E porque rouba tempo, vai tirando a nossa atenção. E vai tirando a nossa atenção, às vezes, daquilo que é importante, daquilo que é essencial. Ter critério é saber o que é essencial para a minha vida e o que não é. O que vai me ajudar e contribuir para a minha mente, para o meu coração, para o meu ser completo que sou eu, ou não. O que vai me afetar como pessoa, o que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor ou não. Então, ser criterioso no tempo do fim é saber caminhar sobriamente. Ainda que tu tente te empurrar para lá, te empurrar para cá, você precisa manter o foco em Jesus Cristo, como Paulo disse. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter foco, nós precisamos entender que Jesus está voltando. E se Ele está voltando, nós precisamos ter critérios, nós precisamos estar alerta, e nós precisamos nos dedicar à oração. Aleluia. Irmãos, a igreja tem muita dificuldade de orar, não é verdade? A igreja que eu digo é nós todos. Eu tenho muita dificuldade de orar. E eu li um negócio hoje que me deixou preocupado, porque quando a gente tem muita dificuldade de orar é porque a gente está vivendo uma vida muito errada. Eu falei, misericórdia, Jesus, então eu preciso começar a orar mais. Você sabe qual a nossa vida de oração, ela vai perdendo o fervor quando nós cometemos os mesmos pecadinhos no caminho. E isso vai deixando a gente igual o povo de Israel no pé do monte que eu falei aqui domingo. Sobe em nosso lugar, Moisés, fale você conosco e não fale o Senhor. Por quê? Porque os erros que nós vamos cometendo no caminho vai fazendo nós perder a intimidade com Deus. Nós vamos nos afastando, nós não temos mais vontade. Por quê? Porque a santidade de Deus nos ofende. O poder de Deus e a santidade de Deus nos ofende. E daí a gente vai deixando de estar. E deveria ser o contrário, nós precisaríamos, cada vez que a gente erra, nos prostrar diante dos pés do Senhor e nos arrepender. Bendito és tu, Senhor. Dedique-se à oração. Oração, irmãos, exige dedicação. Porque orar é difícil. Quem acha fácil orar aí? Levanta a mão. Não é fácil orar não, né? Você tem que chegar para falar com alguém que você não está vendo, que você não recebe a resposta na hora, que você fala, e chega uma altura e você pensa, será que ele está me ouvindo mesmo? Será que eu não estou falando sozinho? Será que eu não tenho que tomar um remédio mais forte? Será que eu não estou doido? Ou pior, a gente começa a orar e a nossa mente já divaga e vai longe. E no meio da oração a gente começa a pecar. Já aconteceu com você ou aconteceu só comigo isso aí? Você pecar orando, você está orando e em vez de você orar, de repente você está pensando em alguma coisa que não deveria. Em vez de você estar orando por irmão, você está pensando que é um irmão miserável, né? Em vez de você estar orando e abençoando alguém, na mesma oração você está pensando assim, mas por que essas
pessoas não se convertem. Se converte você primeiro. Daí a gente vai deixando de ouvir Deus e a gente não fala mais com Deus e a nossa vida de oração vai diminuindo cada dia mais. Você sabe por que Jesus suportou tanto sofrimento? Porque toda vez que Jesus tinha uma oportunidade, ele se retirava para orar. Toda vez que Jesus tinha uma oportunidade, ele estava orando. E ele estava falando com o Pai. Por quê? Porque ele veio do Pai. Ele estava do lado do Pai e ele conversava sempre com o Pai. E quando ele veio para a terra, para ele continuar tendo intimidade e comunhão com o Pai, ele precisava conversar com ele. E ele ia para o monte. Ele largava os discípulos, empurrava os discípulos dentro do barco, como foi pregado aqui sábado à noite, e tocava eles para dentro do mar, e falava assim, vai, eu vou orar agora, eu tenho algo para fazer, não posso ficar cuidando de vocês a noite inteira não. Aí ele orava até de madrugada, daí ele ia caminhar sobre as águas. Por quê? Porque quem ora se move no sobrenatural. Jesus só caminhou sobre as águas porque ele passou a noite inteira orando. Quando chegou de madrugada ele conseguiu andar sobre as águas. Aí os discípulos apavorados, quem não ora entra em desespero quando as tempestades vêm. Quem não ora fica desesperado quando a tempestade vem. Quem não fala com Deus, irmãos, acha que está sozinho. Por quê? Porque não está em comunhão com Deus. E porque acha que está sozinho, se desespera na tempestade. Aí quando vê o mover, o sobrenatural, acha o quê? Que é um fantasma. Aí Jesus vem caminhando e fala, é um fantasma. Ah, um fantasma. Da onde que eles tiraram a ideia de fantasma, né, irmão? Aleluia. Aí eles olham, Senhor, é você? Pedro falou, mais corajosão de todos. Sim, sou eu. Se eu estivesse orando, irmãos, ao invés de estar pedalando ali com aqueles remos tentando escapar da tempestade, Jesus não precisaria nem ter vindo. Por quê? Porque o mesmo Pai que ouve Jesus, ouvia eles também. Porque Jesus já tinha falado, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai obedecer. Eles já ficaram apavorados e maravilhados quando Jesus falou para o vento, acalma-te vento, aquieta-te mar. Eles olharam para o outro e falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus vinha ensinando eles, irmãos, assim como vem ensinando nós, mas nós deixamos de viver no sobrenatural de Deus, por quê? Porque a nossa vida de oração é medíocre, não chega nem a ser mediano, é quase zero. A maioria das orações que nós fazemos é aquelas que nós fazemos aqui na igreja. O maior momento de oração da nossa semana é o dia que você vem na terça-feira e você ora meia hora ou 25 minutos. O maior momento de oração nossa, às vezes, é 10 minutos aqui no final do culto, quando ora e você fica cansado de ficar em pé e fala assim, pastor, eu devia orar menos no final. Aleluia. Essa é a nossa vida de oração. O fim de todas as coisas está próximo, por isso sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Pedro já tinha falado que um homem que briga com a mulher e que judia da mulher, quando ele vai orar, a oração dele é interrompida. Então a nossa vida de oração depende muito da nossa vida também diária. A nossa oração depende do nosso viver diário, das coisas que nós vamos deixando pelo caminho. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam, jogar a bagagem fora, jogar o lixo fora. Por quê? Porque o barco pode afundar. Jonas estava no meio de uma tempestade e os marinheiros lá apavorados, desesperados. E a causa da tempestade era o Jonas. Eu lembro até hoje que meu pai pregou uma mensagem que eu acho que vai fazer uns 10 para 12 anos, que ele pregou assim, ó, que os marinheiros começaram a jogar tudo fora. Jogou tudo no mar. Para que a tempestade se acalmasse, precisava jogar aquilo que estava atrapalhando. E nós precisamos jogar aquilo que está afundando o nosso barco, nós precisamos jogar fora. Para a nossa vida ser uma vida de oração, que busca Deus e que adora a Deus, nós precisamos jogar um monte de coisa fora. Entretenimento é bom, irmãos. Eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir futebol, eu gosto. Mas isso a gente vê que rouba um tempo. Tal do celular hoje em dia, olha, a gente carrega para todo lado, até o público já viu o celular. A gente carrega para todo lado. A gente já não vive mais sem isso aqui, você sabia disso?
Eu estou de férias, mas só hoje já tive umas 3, 4 mensagens aí de atendendo pessoas. Por quê? Porque é tecnologia, facilidade, é fácil. Só que pouco tempo. Tira o nosso tempo de oração, tira o nosso tempo de estudar a palavra de Deus. Às vezes gera sofrimento também, você sabia? Então, irmãos, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, nós precisamos viver uma vida equilibrada. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você sabe quem está falando isso aqui? É um homem que olhou para Jesus e falou assim: ó, quantas vezes que eu tenho que perdoar uma pessoa que pecar contra mim? Até 7? Olha, ele ainda foi bonzinho, por Pedro ser ruim igual nós, né? Até que ele foi bonzinho. Quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? Até 7? Aí Jesus falou: não, até 70 vezes 7. E agora ele aprendeu com Jesus e está falando para nós, porque o amor perdoa uma multidão de pecados, muitos pecados. Quem ama, perdoa. Quem ama, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem pecados, sem reclamação. Irmão, hospitaleiros sem reclamação. Ser hospitaleiro sem reclamação é um problema sério. Na verdade, hospedar alguém já é um problema sério. Daí você não reclamar, fazer uma coisa já era difícil. Daí fazer as duas se torna o quê? Impossível. Mas é o que a Bíblia diz. Sejam hospitaleiros, sem reclamação. No tempo que a igreja vivia aqui, irmãos, a igreja não tinha lugar fixo. Então era o seguinte: esse mês a igreja está aqui na região da casa da irmã Irma. Então a igreja está reunida por aqui nessa região. Então o irmão João que mora aqui vai ter que ceder um lugar para alguém, porque o culto vai ser lá na irmã Irma, mas alguém veio de longe, vai ter que posar aqui na irmã Irma, lá aqui no irmão João. Alguém vai ter que posar lá na casa do pastor, alguém vai ter que posar lá na casa da mãe da Amanda, alguém vai ter que posar lá na casa da irmã Lourdes. Então, enquanto a igreja estava aqui, dependia totalmente da hospitalidade de todo mundo. Então todo mundo precisava ser hospitaleiro. Pedro está ensinando: seja hospitaleiro sem reclamação. Não vai dormir na minha cama sem lavar os pés, né? Imagina, irmão, aquele povo vivia andando, os pés sujos da bexiga. Chegava lá, ia posar na sua casa. Tinha que trazer uma bacia e lavar o pé deles ainda, porque tinha que lavar o pé na bacia. E você ia ter que lavar o pé. Molhou meu piso tudo, esses crentes aí, ó. Vou ter que sair da igreja, tem que voltar para o mundo, porque no tempo que eu estava no mundo não tinha crente dormindo na minha casa. Então Pedro está dizendo: você precisa ser hospitaleiro sem reclamação. Tem que amar sinceramente. Amar todo mundo. Coisa difícil é amar, né, irmãos? Não é verdade? Tinha uma música do mundo que dizia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é preciso amar como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque hoje em dia se fala muito de amor, mas um amor que eu faça alguma coisa por alguém, que eu sei que ela vai poder fazer alguma coisa depois. Ela vai poder retribuir. No meio de pobre não tem muito disso, irmão. Mas os ricos têm só agrado que pode retribuir. Eu sou observador, eu vejo que o rico gosta muito de ajudar aquele que dá de graça para quem tem bastante e cobra a cara de quem tem pouco. Isso é uma realidade. Dá de graça para quem tem bastante e teria condição de pagar e pagar bem, mas porque vai ter um favor em haver e cobra de quem tem pouco. Infelizmente a realidade é essa. Mas nós cristãos precisamos ser diferentes. Nós precisamos amar sinceramente. Nós precisamos ser hospitaleiros sem reclamação. Tudo que nós fazemos tem que ser sem reclamação. Porque quer uma coisa que tira todo o enfeite, o amor e a graça de qualquer benefício que você gere para alguém, é você reclamar depois. Estragou com toda a graça.
Se você fizer, faça com amor. Está aí. Tô. Não espere de volta. Vai me decepcionar provavelmente. Mas está feito. Glória a Deus, é por amor. Tá aí. Mas nós já fazemos assim. Vai estar errado. E já fazemos reclamando. Então amar sinceramente toma. Deus abençoe. Vai com Deus. Vai acostumar? Provavelmente. Infelizmente, o amor que a igreja, a Bíblia nos pede como igreja, faça de novo. Irmão, não tem como ser crente e não ser bobo. Já cheguei a essa conclusão. Se você é crente, você tem que amar. E você acaba tendo que ser bobo, por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor tem que lidar com a ingratidão, e lidar com a ingratidão não privando de amar, tem que continuar amando. As pessoas vão ser ingratas, a vida toda vai existir gente ingrata. As mesmas pessoas que gritaram Hosana ao filho de Davi quando Jesus entrava em Jerusalém, alguns dias depois estavam gritando crucificam, solta Barrabás. As mesmas pessoas que tiveram alguém da família curado, provavelmente alguém da família do paralítico do tanque de Betesda estava lá gritando crucificam. Provavelmente alguém da família do cego de Jericó estava lá gritando crucifica. Até mesmo o cego pode ser que estava lá, porque depois ele não podia mais pedir esmola, teve que começar a trabalhar para viver. Então, irmãos, a ingratidão, o amor precisa saber lidar com a ingratidão. De que forma o amor lida com a ingratidão? Continua amando. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Então, o dom, cada um exerce o dom que recebeu para quê? Para que você tem um dom? Para servir alguém. Não existe dom para outra coisa. O dom na casa de Deus é para o serviço, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus é multiforme, tem muitas formas. De que forma você administra? Se você nasceu abastado ou se Deus te abençoou pelo caminho, você pode servir a Deus ou servir as pessoas da forma de ser uma pessoa generosa e que põe a mão no bolso e que vai ajudar alguém. Isso é a graça, administrando fielmente a graça de Deus. Se você é alguém que trabalha e que gosta de cuidar das pessoas, essa é a graça de Deus, esse é o dom de Deus na sua vida, então exerça isso fielmente. Se é de falar, vai falar logo em seguida aqui, ó. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ah, mas eu já não tenho mais força. Volta para o lugar da oração, que daí Deus te fortalece. Ah, mas eu não consigo mais. Eu já estou desanimando com as pessoas. Ah, as pessoas se ajudam, mas elas viram as costas. Não importa. Precisamos continuar amando. Da forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então o serviço, irmãos, seja ele de que forma for, o serviço é o que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Porque tudo que nós fazemos precisa ser para glorificar a Deus. É para a glória de Deus. Se você serve, se você fala, se você abençoa, se você doa, se você exerce qualquer função ministerial na casa de Deus, você tem que fazer para glorificar o nome do Senhor. A quem seja o poder e a glória para todo o sempre. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que você possa ter entendido essa palavra. Glória a Que Deus. essa palavra possa ficar no nosso coração. E nós possamos ser fiel. Que nós possamos servir. Que nós possamos ser equilibrados. Que nós possamos ser criteriosos. O que é importante e o que não é neste momento. Sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias. O que seria mais importante? Buscar a Deus ou buscar os meus prazeres? Servir a Deus e servir ao próximo ou fazer a minha vontade?
Irmãos, o chamado do Evangelho é o chamado da abnegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos morrer a cada dia para poder agradar a Glória a Deus. Deus. Coloque-se de pé. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. Que nós possamos entender o Evangelho de Jesus Cristo a cada dia. Que nós possamos viver sóbrio no tempo do fim. Que nada venha tirar a nossa atenção e tirar o nosso foco de Jesus. Que nada venha nos tirar do caminho, nem a ingratidão das pessoas venha fazer que nós percamos o amor, nem a ofensa das pessoas venha fazer que nós percamos o amor, nem a perseguição das pessoas venha fazer com que nós percamos o amor. Que nós possamos continuar amando, servindo, abençoando, independente de tudo que aconteça, nós venhamos continuar com o nosso foco em Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro e se entregou totalmente na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. E vida abundante só é vida abundante na presença dEle, adorando a Ele, servindo a Ele. A nossa vida só tem sentido em Jesus e no serviço do Seu reino. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos te buscar, de podermos louvar ao teu nome, de poder ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco, continue, Senhor, nos revelando a tua palavra, abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que nós venhamos permanecer na tua presença. Em nome de Jesus, que nada venha nos distrair, que nada venha fazer com que nós saiamos da tua presença, mas que nós venhamos prosseguir, criteriosos, sóbrios, Senhor meu Deus, e orando e buscando a Ti a cada dia, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em favor daquelas duas irmãs que a irmã Carol pediu oração. Pai, tenha misericórdia, o Senhor conhece, o Senhor sabe, liberta do câncer, Senhor, abençoa, cuida, Senhor, abençoe também a Maria, Pai amado, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a vida do irmão Gordião, completa o milagre na vida dele, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ainda ver o Teu servo, adorando ao Teu nome, nós possamos abraçá-lo ainda, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém.